2. Bom, oitavo ano, vou fazer mais um exemplo aqui, explicando para vocês como é que vocês vão usar a fórmula, tá? Um prisma de base retangular possui arestas 3 e 5. Olha bem, a base do prisma é um retângulo, possui arestas 3 e 5. Já a altura do prisma mede 6, determine o volume. Lembra vocês como é que se calcula volume? A área da base vezes a altura. Só que primeiro você calcula o AB separado. E aí você vai apresentar a fórmula, se é quadrado, se é retângulo, se é triângulo. Veja que ele falou retângulo. Qual é a forma do retângulo? É base vezes a altura. E ele deu para nós essas dimensões, ó. 3 é a base, 5 é a altura. 3 vezes 5, 15. Então, a área da base vale 15. Aí você volta para a figura. Então, vai ficar 15 vezes 6, porque 6 é a altura. Aí, 15 vezes 6, 90. Olha a unidade. A unidade é centímetro. Como eu estou falando de volume, então é centímetros cúbicos. Beleza? Aqui eu encerro o prisma, agora nós vamos ver o volume das pirâmides. Pessoal, o volume das pirâmides, você tem uma fórmula. A fórmula do volume da pirâmide ela é bem parecida com a do prisma. Olha bem a fórmula do prisma. É a área da base vezes a altura. Olha bem a forma do volume da pirâmide. A pirâmide é a área da base vezes a altura. A diferença é que é dividido para 3. Aí eu falo para os meus alunos assim, ó. Há uma diferença muito grande entre volume do prisma e volume da pirâmide. Por quê? Os prismas, ele possui duas bases e as laterais são retangulares ou quadradas. As pirâmides, ela possui apenas uma base e as laterais são triângulos. Pessoal, aí eu ainda falo para meus alunos assim, ó, para eles gravar. A figura que tem biquinho, divide por 3. Se ela não tem biquinho, não divide. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. Olha aqui a pirâmide, isso aqui é uma pirâmide, olha o biquinho que eu falo lá em cima. Ó. Se tem o biquinho, divide por 3. Se não tem o biquinho, é porque ela tem duas bases, você não divide, beleza? Então vamos aí? Aí tá a observação aqui, ó. A base é formada por uma figura plana, pode ser quadrado, pode ser o retângulo, pode ser o triângulo. Professor, e essas fórmulas é a mesma? É a mesma fórmula que vocês viram no prisma, tá? Calcular primeiro a área da base, depois o volume. Lembrando que a área do quadrado é L ao quadrado, a área do retângulo é base vezes altura e a área do triângulo é base vezes altura dividido para 2. Agora vamos fazer um exemplo. Aqui eu tenho uma linda pirâmide desenhada para vocês. Lembrando que a altura dessa pirâmide vale 8. E a base dela, pessoal, vale 3 e 2. Olha só, esta pirâmide tem base retangular. Determine o volume. Então, você vai aplicar a forma do retângulo primeiro. Base vezes altura. A base é 3, e a altura dela é 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, essa aqui é a área da base. Aí você substitui lá. A área da base vezes a altura dividido para 3. Então, vai ser 6 vezes 8, que é a altura dividido para 3. 6 vezes 8, 48, dividido para 3 dá 16 centímetros cúbicos. Porque eu estou falando de volume. Mais um exemplo para ficar bem claro. Uma pirâmide tem base 10 centímetros e altura 9. Determine o volume. Pessoal, aí o aluno vira para mim e fala, professor, e agora, como é que eu vou calcular a área da base separada? Gente, é aqui que eu falo para os meus alunos que a interpretação é de fundamental importância. No problema, em nenhum momento ele falou que a base era um quadrado, a base era um retângulo, a base era um triângulo, a base era um losango, ele não falou nada disso. Ele só falou que a base, uma pirâmide tem base 10, é o valor do AB. Ele já te deu o AB calculado. E a altura dela vale 9. Então, para que você vai calcular o AB se ele já está dizendo o valor dele? Lá na figura anterior, ele falou, a pirâmide tem base retangular. Quando ele usar a palavra retângulo, quando ele usar a palavra quadrado, quando ele usar a palavra triângulo, aí você tem que fazer esse cálculo separado. Aqui não, em nenhum momento ele falou. Então, pronto, você vai só substituir. Então, vai ficar volume, eu não tenho, a área da base é 10, a altura é 9. A área da base vezes a altura dividido para 3. 10 vezes 9 dividido para 3. 10 vezes 9, 90 dividido para 3 dá 30. Olha a unidade que nós temos, centímetros, centímetros cúbicos. Mais um exemplo para ficar bem picante. Para que não tenha dúvida, é pior do que pimenta.
Determine o volume da pirâmide, agora sim, de base quadrangular, de aresta 4 centímetros, já a altura da pirâmide mede 6. Olha só o que ele falou para nós. Ele disse que a base é quadrangular. Se quadrangular é um quadrado, de aresta 4. Então você vai calcular a área da base primeiro. Então vai ficar 4 ao quadrado dá 16. Aí você joga na forma do volume, que é AB é 16 vezes 6, né? Que ele deu aqui, ó, que já a altura da pirâmide é 6. 16 vezes 6 dividido para 3. 16 vezes 6, 96. Dividido para 6, 32. Então vai dar 32 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Tá claro para todo mundo? Gente, eu espero que esteja claro a diferença do prisma, a diferença da pirâmide, a diferença do paralelepípedo e a diferença do cubo. Olha quantas fórmulas vocês têm para memorizar. Paralelepípedo são 3, cubos são 3, e nós falamos do volume do prisma e o volume das pirâmides. 8 fórmulas só nesses conteúdos. Eu espero que vocês façam os exercícios para vocês memorizar. Veja esse vídeo várias vezes. Mas não acabou não, que agora tem uma lista de exercício. E a listinha tem 9 questões. Vamos ler uma por uma. Determine o volume, a área total e a diagonal do cubo que possui aresta 10. Pronto. Você tem no vídeo todas essas fórmulas. Determine o volume de uma caixa que possui as dimensões 5, 8 e 7. Pessoal, caixa de sapato, te lembra o quê? Um cubo ou um paralelepípedo? Paralelepípedo, professor, é claro que é. Quando você tem 3 dimensões, é paralelepípedo. Quando você tem apenas uma, é cubo, porque os lados são todos iguais. Questão 3. Determine o volume de um cubo, sabendo que sua diagonal mede 6 raiz de 3. Nós resolvemos um exemplo igualzinho, só mudei os valores. Vai voltar lá. Qual é o valor da área total e da diagonal do paralelepípedo que possui dimensões 2, 3 e 6? Determine o volume do prisma triangular com as seguintes dimensões, com as seguintes arestas, 3 e 6 centímetros. Já a altura do prisma mede 8. Ó, volume do prisma triangular. Calcula a área da base primeiro. Qual é a forma do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Calcula isso aqui primeiro, depois você substitui na forma do volume do prisma, que é V é igual a B vezes H, tá? Um prisma quadrangular, agora é quadrado, regular, possui aresta da base medindo 6, já a altura do prisma mede 5. Determine o volume. A base de uma pirâmide é um quadrado de aresta 5. Ó, tá vendo? Aresta 5. Tá dizendo que é um quadrado. Calcula a área do quadrado primeiro. Sabendo que a altura da pirâmide mede 10. Determine o volume desta pirâmide. Qual é a forma do volume da pirâmide? A área da base vezes a altura dividido por 3. Calcula a área da base primeiro, que é a do quadrado, e depois joga na forma. Uma pirâmide de base triangular, com as arestas 6 e 5 centímetros, determine o volume da pirâmide com altura 4. Então, olha só, pirâmide de base triangular. Calcula a área da base do triângulo primeiro, que é base vezes altura dividido por 2. O resultado você joga na forma do volume da pirâmide, que é a área da base vezes altura dividido por 3. Lembrando que a altura ele deu no problema. Uma pirâmide possui área da base, uma pirâmide possui na base 18 centímetros e na altura 12. Determine o volume. Essa é uma questão igualzinho do exemplo que nós resolvemos. Vejam vocês que em nenhum momento ele falou se a base é quadrada, se a base é retângulo, se a base é triângulo. Então, pessoal, o que você tem que fazer, filhinhos? Jogar direto na forma. Ele está dando o valor do AB. Está dando o valor da altura. E joga na forma, que é a área da base vezes a altura e divide por 2. Pessoal, no 8º ano, vocês viram que é um conteúdo que está pesando o nível, principalmente porque tem muitas fórmulas. E geometria plana é isso, gente. Vocês têm que estudar, vocês têm que praticar,
tem que fazer as atividades, porque quarto bimestre tem tanta fórmula, porque quando vocês chegar ano que vem no nono ano, vocês não vão sofrer tanto, porque vocês já vão ter muitas ideias na sua mente. E isso é de fundamental importância para que vocês não sofram, beleza? Um abraço a todos, até o próximo encontro. Estude!